Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Tudo na paz com vocês? Quem é seguidor novo aqui, comenta, por favor. Quem tá mais tempo comigo, também comenta aí. Você que tá chegando agora, achou o título polêmico? Calma que eu vou explicar. Me diga, qual o seu problema que você está enfrentando agora? Por que você começou a me seguir? O que está acontecendo com você? Comente aqui. Se você não estiver confortável em falar ao vivo qual o seu problema, só comenta de onde você fala. Né? Só seguidora nova, eu sou do Rio Grande do Sul, cidade tal. Deixa eu conhecer melhor você. Deixa eu entender de onde você está conversando comigo. Vou fazer uma livezinha aqui de surpresa para vocês. Explicar algumas coisas a respeito do servir, a respeito do que tanto se fala que o exemplo arrasta, né? E o problema de deturpar esses sentidos e o quanto existem mulheres que estão sofrendo, que estão sendo destruídas emocionalmente ao buscar uma restauração do jeito errado ou também, né, numa espécie de vale tudo. Vale até a própria dignidade, a própria integridade moral e física. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui hoje. Você que está aqui comigo, por acaso está com algum problema no seu casamento? Rondonópolis, Mato Grosso. Como é que é? No Mato Grosso vocês estão 1 hora... No caso, que são 8h36, aí é 7h36, é isso? Ou não é em Mato Grosso? Acho que é, né? Essa é uma live bem intrigante. Por quê? Vocês, durante muito tempo, vêm sendo ensinados que... Principalmente as mulheres, perdoe, pessoal, minha voz está falhando, tá? Principalmente as mulheres, que você deve servir para poder conseguir restaurar o seu casamento. Que você deve servir para constranger o outro. Que você deve buscar uma transformação pessoal, pois o exemplo arrasta. Bom, essas afirmações elas não estão totalmente erradas. É a forma como tem sido explicado e a maneira que muitos ainda têm interpretado, além de ter sido explicado de um jeito errado, equivocado, muitos ainda têm interpretado de uma outra, é uma espécie de telefone sem fio, ainda feito pior ainda, né? Então, uma bagunça na cabeça de muitas mulheres que estão ali insistindo para poder restaurar, às vezes um cara que vive com garota de programa, desprotegido, correndo o risco de passar doença para essa mulher. E aí o terapeuta dela, ou o influencer da bolha, figurão dela, que ela gosta de acompanhar, responde uma caixinha assim, ou fala com ela, é porque você não tá dando direito pro seu marido, por isso que tá dando tudo errado. E não é bem assim que as coisas funcionam. E é isso que eu quero explicar para vocês. Vamos lá, primeiro de tudo, por que eu tô dizendo que o servir não funciona? Só o servir não funciona. Somente ele não funciona. O servir é naquilo que toca a alma. É aquilo que o amor constrange. Agora, a não ser que o seu marido se tornou um anjo, ele é um anjo dotado só de vontade e inteligência? Ou ele, assim como eu e você, tem uma carcaça, tem veias, sangue correndo por elas, tem carne? Porque se ele tiver... A não ser que ele seja um anjo, se ele tiver carcaça, ele também tem instintos primitivos. Ele também tem instintos que o levam a comportar de determinada maneira. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que se portar feito animais. Claro que não, está errado. Precisamos buscar esse equilíbrio, é por isso que temos alma. Mas também não podemos ser puritanos ao tal ponto de ignorar que temos carne,
que temos impulsos. É aí onde vocês erram. É aí onde vocês estão com o marido que está fazendo um monte de sacanagem, pilantrão mesmo, e vocês deixam de se posicionar, deixam de usar técnicas que muitos vão dizer para vocês que é joguinho, que é coisa de egoísmo, e não é. E vocês deixam de usar essas técnicas com medo de estar sendo egoístas, e o casamento está indo pro ralo junto com a tua saúde mental e junto com a tua integridade moral. Você já não sabe mais o que é dignidade. Faz sentido isso? Se faz sentido, comenta aqui. O exemplo arrasta. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona o exemplo arrasta. Vocês já perceberam que sempre existe alguém que fala assim: ah não, fulano não muda não. Fulano não muda. Meu marido não muda de jeito nenhum. Meu irmão não muda não. Só que você também já deve ter visto alguém que se transformou, que hoje é outra pessoa. E aí, eis a pergunta: as pessoas mudam ou não mudam? A verdade é que existem os dois casos. Existe aqueles que de fato se transformam e aqueles que estão cagando. Qual a diferença entre esses dois? O que fez esse daqui realmente mudar e esse outro não? Esse aqui teve um exemplo que arrasta? Teve. E esse aqui também teve? Sim. Mas o que fez um mudar e o outro não? O exemplo que arrasta, que São José Maria Escrivá dizia, e que nós temos grandes figurões falando isso para você, mas não te conta essa verdade por trás dessa frase, o exemplo arrasta, é como se fosse um farol. Ele ilumina o caminho. A pessoa, ela precisa olhar para o farol e querer levantar. É uma decisão. Ninguém salva ninguém. A salvação e transformação pessoal é uma decisão individual. Então, o farol está ali. Ok, você tem que sim buscar a sua transformação, até porque isso é bom para você. Para que no final desse processo, caso a tua restauração não tenha acontecido, no mínimo você é uma pessoa melhor. Faz sentido? E aí você é esse farol e o outro precisa querer olhar, decidir olhar. Tem alguns que não querem olhar. Eles simplesmente não querem. E você não vai conseguir obrigar ele a olhar. É por isso que tem tanto profissional aí errando e não tem resultado. E quando eu comecei, foi assim. Quando eu comecei, era muito para essa parte mais espiritual, esquecendo que o outro tem carne, tem impulsos e que tem técnicas que nós podemos usar. Uma das técnicas, por exemplo, é a técnica do amigo. Se tiver mais de 5 mulheres aqui na live, eu explico como que é a técnica do amigo. Funciona demais. Comentem aí. Se tiver mais de 5 mulheres aqui na live, eu vou explicar como é que é a técnica do amigo. Então, no meu início, eu caí nessa armadilha, mas eu corrigi logo. Porque o que eu percebi? Não estava conseguindo o resultado que eu gostaria. Segundo, chegando muitos pacientes de outros colegas que vão só por essa vibe espiritual e até hoje estão nela, e até hoje recebo pacientes deles e eles continuam sem resultado. Recebi uma mensagem aqui agora: Alexandre, meu marido pegou ranço de tal fulano, não quer mais fazer terapia e que não sei mais o que. Mesmo caso, vai só por essa vibe espiritual. Esquece do equilíbrio. Né? E eu mudei há muito tempo e venho mudando cada vez mais, me dedicando a estudar. Recentemente eu comecei a estudar mais conteúdo da gringa mesmo. Eu meio que larguei alguns figurões da bolha de lado. Teve um livro da gringa que eu estudei muito bom, que entrevistou vários homens, o que eles gostam nas mulheres, o que eles se sentem atraídos pelas mulheres. E uma mulher que escreveu esse livro, explicando um monte de coisas bem interessantes, técnicas, né, como ser uma mulher assim foda. E aí eu venho estudando, né, nunca parei de estudar.
E aplicando isso no dia a dia, uá, como funciona? Explicar a técnica do amigo, né? Olha que exemplo interessante. O seu marido, se ele for um cara imaturo, ele tem uma criança de 3 anos dentro dele, certo? Uma criancinha de 3 anos. O que uma criança de 3 anos faz com a mãe? Primeiro, essa criança de 3 anos, ela tem muita vontade de ser independente. Tem nem tamanho de gente que quer ser independente, né? Então ela vai testar essa mãe. Às vezes vocês estão no mercado e essa criança ela vai sair correndo, vai fazer uns testes na mãe, mas sempre vai olhar para garantir que a mãe ainda está ali. E é isso que o seu marido imaturo faz. Ele te testa, mas ele não dá um passo a mais sem se certificar que você está exatamente onde ele quer que você esteja, sob controle. E como que ele sabe que você está sob controle? Quando você é reativa, quando você se estressa, quando você... E às vezes mesmo com razão, eu te entendo, mas esse não vai resolver. Por quê? Ele te desliga como se você fosse um rádio, não é? Para de te ouvir. Parece que você está falando mandarim para ele. Agora repare, as boas mães ali já estão calejadas, né? Com o filho birrento, basta um olhar. Muitas vezes a criança ela não vai ouvir o que você fala, mas um olhar, ela só olha. Caramba, a criança sossegou. Os filhos são excelentes, são péssimos em ouvir e ótimos em imitar, né? Porque às vezes eles olham muito mais o comportamento, mas se tratando desse menino, a mãe só olhou. Pum! Quantas vezes que quando você simplesmente não falou nada, ficou na sua, calada, o teu marido ficou com o cu na mão. O que foi, amor? O que aconteceu? Quando você fala, ele não te ouve, te desliga. Aí quando você tá na sua, aí ele rodia. O que aconteceu? O que foi? Tropado. Ah, Alexandre, é todos os casos, sim? Claro que vai ter exceção, né, gente? Na maioria dos casos, sim. Aí, para aquele caso que é uma exceção, tem que estudar mais a fundo, entender o que está acontecendo. Né? E aí, o que acontece? Só que ainda assim, você fez um negócio sem saber que estava fazendo, mas ainda está do jeito errado. Porque não é para você ficar emburrada. Você ficou emburrada num canto ali, mais calada, mais na sua, e ele já ficou incomodado, não ficou? É assim ou não é? Comenta aqui. Agora imagina se você fizesse de outro jeito. Sem demonstrar que está incomodada, sem transfigurar a face. Quando você surpreende ele, com algo que ele não espera. Porque o que ele espera para saber que você está no controle é a sua reatividade. É quando você briga. Agora, quando você simplesmente fica plena, não fala nada. Agora, não estou dizendo que você não pode falar. Você tem que falar, mas vai ter o momento de você falar sobre aquilo que te incomodou. Você tem que se posicionar. Principalmente quando são situações graves. Você tem que se posicionar assim. Mas dentro daquelas situações corriqueiras do dia a dia, às vezes só esse comportamento basta. Eu vou tentar elucidar um exemplo aqui para ficar bem claro na cabeça de vocês. Vamos supor que aquele marido que não gosta de dar satisfação e todas as vezes que você vai falar com ele, ele acha ruim e você blá 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 e ele te desliga. Quando eu digo que ele não gosta de dar satisfação, sei lá, um marido que trabalha, ele precisa viajar, não te liga quando chega, não manda mensagem, não te atende, certo? Incomoda. Não, casou, tem que dar satisfação, caramba. Não tem dessa não. Casou pra quê então? Ué, não quer dar satisfação, fica solteiro. Não é que tem que ser como é que fala? Uma auditoria. Mas é você, por respeito ao outro, você quer dar essa satisfação. E aí o que você faz? Não liga 35 vezes. Você ligou uma vez, no máximo 2, e não te atendeu, não mande mensagem brigando e não ligue mais outras vezes. Você simplesmente, na hora que ele for te ligar de novo,
você não atende. E retorna mais tarde, ou muito provavelmente ele vai seguir te ligando, que ele vai ficar incomodado. Aí você, nossa amor, eu nem vi a sua ligação, eu tava tomando um vinho com uma amiga. Aí quando ele chegar, você se posiciona. Você fala assim, olha, eu não gosto disso, não me sinto bem. E... Peraí, gente, minha voz tá falhando. E no caso dele estar em casa, ele está em casa, ele não viajou. Você trata ele como um amigo. Como você trataria um amigo? Você não dá pro seu amigo. Mas você é educada com o seu amigo. Parece que nada tá te incomodando. Você é gentil. Você trata ele como um amigo. Ele vai achar estranho. Porque você não é amiga dele, você é esposa. E ele vai querer fazer alguma coisa para conquistar a esposa novamente. Porque o homem é movido a essa conquista. Eu estou dizendo que se você tem um casamento funcional, você precisa fazer isso? Não. Você tem um casamento bacana, funcional, que está dando certo? Não precisa disso aqui. Mas se você está sem vergonha, que você ignorou todos os sinais, porque, ó, me desculpe, você escolheu esse sem vergonha. Lá atrás você escolheu esse safado também. Né? Raros casos assim que eu vejo que eu falo assim, não, realmente te entendo ali nessa escolha que você fez, mas na maioria ignorou os sinais. Ok, se você tá com esse cara safado, faça isso. A técnica do amigo. Você vai ver esse cara ficando com o cu na mão. Porque ele espera a sua reatividade. É isso que ele espera. E aí vai ter gente que vai falar assim, ah não, Alexandre, isso é egoísmo, isso aí eu não sei o que. Ué, mas vem cá, deixa eu te contar uma coisa, isso não é egoísmo. Isso é uma estratégia pensando que ele tem carne, ele tem impulsos primitivos, ele é um ser humano, ele não é um anjo, ele não é Deus. Mas não é para você deixar de fazer o servir, você pode fazer o servir, você só não precisa ficar excessivamente disponível, só isso. Eu disse excessivamente. E como é que funciona? E para essa técnica dar certo, como funciona? Você precisa, primeira coisa, reconhecer o teu próprio valor. Como é que você quer que seu marido reconheça o seu valor se você não sabe o teu próprio valor? É você ter... A sua vida ela é interessante? Você tem interesse pela sua vida? Você tem suas próprias coisas? Ou você fica o tempo todo ao redor do teu marido que você está com medo dele sair correndo e ir embora? Você consegue sentar no teu canto enquanto o seu marido está fazendo alguma coisa? Sei lá, ele trocando o pneu do carro, ele está consertando alguma coisa, ou ele está... Às vezes ele está jogando até um videogame. Ele não é o Enzo do videogame, não. Deu um prazinho ali, um espaço, ele cumpriu com as obrigações dele, e ele está ali jogando uma partidinha. Você consegue não ficar ao redor dele e ler um livro? O mundo não gira em torno do seu marido. É isso aqui que o pessoal está esquecendo. Não é para você colocar teu marido num pedestal. Quem tem que estar no pedestal da sua vida é Deus. O seu marido, não. E isso aqui não é egoísmo. Isso aqui é hierarquia. Não é Deus, o cônjuge e filhos. Pois é, se o cônjuge já está em segundo, ele não está no pedestal. E tá aí você colocando ele no pedestal... O bambambam, muitas vezes a forma como você se comporta, você pode até falar que não está acima de Deus, mas a forma como você se comporta, você está colocando ele acima. Você não consegue respirar para fazer as suas coisas. A sua vida parece que não tem vida. Então você só consegue aplicar essa técnica se você valoriza, né, a tua vida, se você reconhece o teu próprio valor. Se você é uma mulher tão foda e incrível que ele olha e fala, caramba, eu quero estar do lado dela, porque a vida dela é interessante. Estão me entendendo? Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Vocês foram ensinadas a buscar restauração, a lidar com os maridos imaturos de um jeito muito errado. Agora, eu não estou falando que você tem que ir lá se posicionar parecendo uma general autoritária, chata e controladora. Não, não é isso. Existe a forma de você se posicionar. Mas na hora que você for se posicionar, você também não precisa ficar... Meu benzinho, ai, toda docinha. Você pode ser firme, só não precisa ser uma general.
Cadê o equilíbrio? Aonde está o equilíbrio? Obrigado, Elisângela. É isso aí, é para furar essa bolha mesmo, é para meter o pé. Falar o que ninguém tem coragem de falar. Sabe essa conquista? Olha só, o que nenhum dos profissionais tem coragem de falar para vocês. Sabe essa coisa do homem gostar do desafio, da conquista? É porque no fundo ele está com medo de outro ir lá conquistar o território dele. Isso é um instinto primitivo do homem. Só que você está dando tanto para esse cara que você não está dando espaço para ele te retribuir, para ele querer te conquistar. Só que os profissionais da bolha não têm coragem de explicar isso para você porque parece muito sujo. Nossa, medinho, não tem medo de me perder. Mas no fundo, toda boa relação, os dois têm um medinho normal de um perder o outro. Vem cá, eu cheguei, o jogo já estava assim. Eu só estou constatando os fatos para vocês. Então, se você está buscando um profissional que só vai por essa, servir, esquece que você tem carne, esquece que você tem impulso, que seu marido tem impulsos, não encontra esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito, não vai dar certo. E se você já está com a vaca lá em cima do telhado e me procura, não, Alexandre, eu vi essa live e me deu um choque de realidade, como a Elisângela está falando aqui. Caramba, eu vou procurar você, porque eu entendi que agora você vai me ajudar. Às vezes eu não vou conseguir restaurar teu casamento, porque a vaca já subiu para cima do telhado. Às vezes nós vamos utilizar algumas dessas técnicas e, cara, você entendeu? No ponto que você deixou chegar, mas é a única chance que você tem de tentar é essa. Agora, de uma coisa eu te dou certeza, que isso foi outra que eu percebi quando eu comecei os meus atendimentos, que eu estava ficando incomodado que essa técnica que o pessoal te ensina aí não estava dando resultado, nem todo casamento restaura, a vida não é tão bonitinha assim. Existem casos muito complexos, tá? A vida não é uma Disney. E aí eu ficava incomodado, assim, caramba, essa pessoa está me pagando, essa mulher está me pagando. Eu tenho que gerar algum resultado para ela. E foi aí que começou a minha mudança, porque eu entendi que, no mínimo, a minha paciente ela sai daqui uma mulher muito melhor. Uma mulher de valor, uma mulher de alto valor, uma mulher magnética, uma mulher foda. Pode até não restaurar teu casamento, mas que você vai ser uma pessoa muito melhor, você vai ser. Mas adivinhe, casamentos restaurados são, na maioria das vezes, porque as pessoas buscam, em primeiro lugar, melhorar. Né? As pessoas elas buscam primeiro a sua própria transformação. Agora, nós só não podemos confundir as coisas e achar que só isso basta. Lembra do farol que eu expliquei no início da live? É isso. É isso. Entenderam de uma vez por todas? Gostaram da live? Eu já encerrei. Se quiser fazer alguma pergunta, vocês têm 2 minutos para escrever rapidinho aí e mandar alguma pergunta. 2 minutos. Escreva, pode mandar a sua pergunta. Se não tiver, estou encerrando. Tá precisando de ajuda? Me chama no direct agora. Me chama lá agora. Precisa de ajuda? Tô aqui para ajudar. Tá? Vem ser minha mentorada, vem ser minha paciente. Entra para a Academia Magnética. Você não tem dinheiro para fazer acompanhamento comigo? Entra para a Academia Magnética. É 497, mil. Você pode dividir em 12. Eu estou falando isso tudo lá dentro. Entra para a academia, depois você paga o acompanhamento personalizado comigo. Mas para de seguir esses profissionais que só ficam enchendo a tua cabeça de coisas que te deixam maluca. As mulheres estão ficando malucas. Com técnicas que são completamente irreais, descoladas da realidade. Um vale tudo pela restauração que não está dando certo. Tá entendendo? Me chama aí no direct agora. Tá? Assim eu encerrar essa live. E compartilha essa live. Deixa de ser sacana. Tô aqui todo dia colocando conteúdo de valor para vocês. A única coisa que eu te peço em troca é compartilhe, comente. Isso é muito simples. Não seja mesquinha, retribua isso para mim.
Me ajude aqui o meu trabalho. Eu poderia estar aqui gravando aula, eu tenho que gravar mais aula para a Academia Magnética. Eu tenho que editar a aula, sou eu que faço as edições. Eu poderia estar aqui fazendo outra coisa. Estou aqui gravando uma live para vocês. E ninguém ouse falar que eu estou falando isso aqui agora como uma técnica de persuasão. Olha, eu nem precisaria estar aqui, que eu sei que tem gente que usa isso. Porque eu realmente entreguei valor. Eu sei o que eu entreguei aqui na live. Então, quando eu falo, eu não precisaria estar aqui, porque eu sei o que eu entreguei aqui. Eu dei uma aula para vocês aqui nessa live. E eu vou deixá-la salva. Mas, pelo amor de Deus, viu um post meu, tá vendo que eu tô furando essa bolha? Tá vendo que eu tô falando aquilo que você realmente precisa e tá entendendo? Que tá tendo um choque de realidade? Me dá essa força. Não seja mesquinha, tá bom? Não seja aquele seguidor sanguessuga, só quer, só quer, só quer. Aí na sua vida, com aqueles que só quer, só quer, só quer, não tá te adoecendo? Pois é, ué. Por que você vai querer para os outros uma coisa que você não quer para você? Então, Maite, esse não é meu novo posicionamento. Eu sempre tive esse posicionamento. Só no início, nos meus primeiros meses, testando as coisas, ó, eu era barriga verde. Mas eu sempre tive esse posicionamento. Eu sempre falei para as mulheres não se anularem. Sempre. Só que agora eu estou sendo mais incisivo. Incisivo. É isso que eu estou fazendo. Bom, vou deixar a live salva. Assistam aí, compartilhem. Um grande abraço. Deus abençoe. Fiquem em paz. Conto aí com a força de vocês, tá bom?